César Leal, Walter. Viúva Negra, novo filme da Marvel. A origem da personagem dos quadrinhos ao cinema. Esse a gente já não sabe mais fazer o programa, mas esse é mais um programa Quadriláteros, finalmente saindo um programa. E hoje a gente vai fazer aqui uma prévia para falar um pouco dessa personagem aí que tá para estrear o filme, Viúva Negra. A Viúva Negra, ela começou de uma forma bem específica. Ela era uma vilã que apareceu num dos primeiros números do Homem de Ferro, né, escrito por Stan Lee, desenhos do Don Heck. E ela era simplesmente isso mesmo que o nome diz, uma viúva negra. Ela era uma agente russa, na verdade ela começou como grande vilã dessa época da Guerra Fria, né? Ela queria os segredos de Tony Stark, que ainda fabricava armas para o governo americano nessa época. Então ela aparece lá para ser aquela mulher fatal e que conseguiria, de repente, se aproximar do Tony Stark. Só uma pergunta, ela era aquela típica agente que era infiltrada, morava lá nos Estados Unidos, tinha uma vida normal, todo mundo achava que ela era uma pessoa normal. Ela tinha aquela coisa de ser uma condessa, e ela era especificamente uma viúva negra mesmo. Essa imagenzinha, ela tinha aquela coisa daquele vestido fatal, né? Aquele chapéu com aquele véu de rendinha na frente que as viúvas usavam. Essa edição aí é uma reedição da década de 60. Então, assim, ela era exatamente para ser isso. Mas tem uma jogada aí, nós estamos falando dos anos 60. Então, aquela coisa de que sexo, essa coisa da liberdade sexual era uma coisa bem velada, né? Os heróis tinham namoradas, o Super-Homem não chegava a namorar, mas tinha um caso não resolvido com Lois Lane, o Fantasma era realmente namorado de Diana Palmer, ou o Tony Stark, que a cada história tinha uns rolos aí com umas namoradas, mas você não deixava especificamente se elas realmente tinham uma vida sexual com o personagem. Isso era meio velado. Quando Stan Lee criou uma personagem para aparecer no Homem de Ferro chamada Viúva Negra, na verdade, ele fez uma jogada, digamos, indireta. Porque, assim, você é a namorada do Tony Stark, mas a partir da hora que aparece uma mulher que é viúva, você tem aquela coisa, ela já foi casada. Se ela já foi casada, ela é sexualmente ativa, sem ele precisar falar ou tratar a personagem de uma forma diferente que ele tratou com qualquer outra personagem feminina que teve algum interesse com o protagonista antes. Mas ele dá, essa aqui ela já é uma viúva, então entenda o caro leitor como quiser. Foi uma forma dele... Eu entendo o que você fala, assim, ser conservador na época, era o quê? 1960 e tal, então... E tinha um código de ética nos quadrinhos. Não podia estar falando, mas assim, fica implícito, né? Era implícito. Que existiam as relações, o namoro, eram adultos, né? Então fica implícito. Não era uma coisa explícita como hoje em dia se é permitido fazer, né? Quando ele usa ela na figura de viúva, ele tem essa facilidade de dizer assim, ela é sexualmente ativa. Então, assim, você pode estar imaginando se acontece alguma coisa, mas aqui seria mais fácil. Eu não acho que uma carga. Deixa eu interromper de novo. Eu não acho que nem seja por ela ser viúva. É porque o objetivo dela era seduzir o Tony Stark nessas histórias iniciais, né? Então, sedução, você não vai seduzir com chocolate o Tony Stark, né? Você vai utilizar. Não, mas a partir da hora, assim, que ela não era uma moça virgem e casadoira, digamos que o apelo, a forma do Tony Stark estar chegando a ela era uma coisa, digamos, mais aberta, né? Não preciso ter tanto luva de pelica ou pudor contigo. E teve um pouco. A Scarlett Johansson, que fez a Viúva Negra nos filmes, ela questionou, porque ela, há pouco tempo, falaram muito sobre sex appeal, e ela dizendo assim, poxa, eu queria não ser tão interpelada sobre esse aspecto do personagem. E assim, eu entendo perfeitamente. Na verdade, o que ela colocou na Viúva Negra foi muito mais do que um interesse sexual. Ela, inclusive no último filme dos Vingadores, mostrou toda aquela depressão que ela sentia, a culpa de sobrevivência, que terminou com a redenção dela, né? Mas, parênteses novamente, no primeiro filme teve sim, na primeira aparição dela, no filme do Homem de Ferro, na verdade, ela chega chegando e todo mundo fica hipnotizado, entendeu? Então aí eu acho na verdade você não tem como dizer que não tem o sex appeal. O que ela quis dizer, ou pelo menos eu entendi assim e compreendi o que ela quis dizer, é que ela não aguenta mais. É que ela não aguenta mais que só falem isso, né? Só coloquem essa faceta para questionar ela, já que ela abriu um leque de emoções com a personagem muito grande. Mas assim, entendo perfeitamente o posicionamento dela, até porque a gente não vai tratar hoje em dia um personagem do mesmo jeito que ele foi criado em
1960. Não, mas eu acho também outra coisa. O perfil dela e o perfil de personagens que ela faz, pelo perfil físico dela, Não, sempre, ela é uma sempre é atriz associada a personagens femininas atraentes e sedutoras. Então, é uma coisa que ela é uma mulher belíssima. Ela já deve ter enchido o saco de todo mundo perguntar. Ela faz um filme, aí vão perguntar sobre isso. Ela faz outro filme, vão perguntar sobre isso. Então, eu acho que não é só na Marvel. Eu acho que aí já é um problema pessoal dela. Como eu disse, eu entendi exatamente o questionamento dela. Apesar de um ponto que eu vou colocar aqui, a personagem foi criada originalmente dentro desse esquema da década de 60 para ser exatamente isso. Ela tenta se achegar a Tony Stark para ter acesso aos segredos para a Cortina de Ferro, que ela era, na verdade, uma espiã russa, e a partir daí, ela, inclusive, quando ela não consegue por um lado, ela, digamos que ela seduz o então aspirante a herói, mas que, na verdade, só fazia besteira e era considerado um vilão, e ela manipula esse personagem com o sex appeal, ele fica apaixonado por ela, que é o Gavião Arqueiro. Na verdade, é a dupla Viúva Negra e Gavião Arqueiro contra o Homem de Ferro. Vem cá, mas assim, o Gavião Arqueiro nessas histórias, ele não sabia que ela era espiã, não? Não, ela engana ele, né? Ela manipula ele sobre várias formas, e assim, o Stan Lee sempre foi muito, e eu falo muito aqui Stan Lee, porque eu sei que eu já citei aqui várias vezes, né? Que é uma sinergia, muita sinergia de Stan Lee com quem estivesse fazendo os desenhos na época. Então, assim, o desenhista criava coisas, o Jack Kirby saía em cima da ideia inicial do Stan Lee, vinha com coisas que Stan Lee, às vezes, se surpreendia. Eu uso muito o exemplo do Surfista Prateado, porque eu acho que é o mais... Mas, assim, apesar de Stan Lee, Steve Ditko ter essa certa... Eu não sei o quanto do Don Heck, que era o desenhista do Homem de Ferro na época, o quanto ele tinha essa coisa de, peraí, deixa eu sair aqui dessas 4 paredes que o Stan Lee aqui colocou para eu seguir o meu desenho, o meu roteiro, e eu vou inserir coisas da minha cabeça. Eu acho que o Don Heck era um pouco mais, digamos, conservador no que ele colocava ali nos desenhos. Eu tenho essa impressão, pode ser até que eu esteja errado, mas eu tenho essa impressão de que ele não tinha essa verve criativa que o Kirby e o Ditko tinham, por exemplo. Então, assim, eu acho que muito da Viúva Negra nessa fase veio mesmo da cabeça de Stan Lee, daquela ideia mesmo da Cortina de Ferro, dos vilões do Homem de Ferro no início eram praticamente todos russos ou chineses, né, que eram os grandes países inimigos da Cortina de Ferro na época. E eu acho que a Viúva Negra deve ter vindo muito por exemplo, a Mata Hari, né? Que era... ela era a grande espiã sedutora. Ela era para ser isso. Eu nunca tive muito interesse na Viúva Negra e sempre achei ela, digamos, coadjuvante demais até, mas eu não acompanhei a origem, né, lá no Homem de Ferro, no início. Só via quando já estava aquele esquema dos Vingadores e ela ali sempre de coadjuvante, né? Então, para mim, sempre foi uma personagem que nunca chamou minha atenção de forma alguma. Mas eu posso até dizer assim, nunca chamou minha atenção, tá? Mas os Guardiões da Galáxia eram menos que zero para mim e depois dos filmes eu passei a gostar muito. A Viúva Negra, nos filmes, para mim, chama a atenção pela atriz, né? Que é uma atriz muito famosa. E no filme ela teve até um papel de destaque interessante, né? Daquela parte lá em que ela morre. E é spoiler mesmo, ela morre mesmo. Então ela foi muito importante para a história, deram um destaque bem grande para ela, entendeu? Eu posso dizer a você o seguinte, é um personagem extremamente difícil de escrever, tá? Na minha análise. Porque, primeiro que você fica um pouco preso a essa coisa de espiã soviética que acabou fazendo... é muito sofrimento, é muito drama. Né? Então, assim, principalmente hoje em dia, que se você parar para pensar que ela não pode ter sido uma espiã soviética especificamente da época da Guerra Fria, porque senão ela estaria aí muito mais velha do que efetivamente a personagem é apresentada. Então, assim, fica cada vez mais difícil de escrever a Viúva Negra. Mas velho é relativo porque ela tem uma genética diferente, né? E ela envelhece aparentemente mais lentamente. Então, no universo Marvel, eu não sei se já disseram quanto tempo de vida ela viveu, né? Nem todo roteirista gosta de seguir muito por esse lado. A ideia é de que ela seria a filha que sobreviveu ao massacre da Revolução Russa, né? A filha do czar, a Natasha. Natasha Romanoff seria exatamente essa sobrevivente. Essa é uma das origens, né? Essa é uma das origens.
Mas, assim, eles não, de um modo geral, não é todo roteirista que gosta de brincar com isso, não. Alguns preferem simplesmente ignorar toda essa sequência de coisas e partir simplesmente para o fato dela ser uma espiã. Até porque, na época que o Stan Lee escreveu ela poderia ser essa menina crescida, né? Encaixaria cronologicamente, mas a partir da hora que você vai correndo o tempo, só mesmo dizendo que ela tem algum tipo de envelhecimento retardado ou manipulado, porque a idade começa a não bater. A personagem do filme, eu tenho quase certeza que não é dessa origem da Romanoff. Não, eles não. Seria uma super soldado, digamos, treinada para espionagem. Exatamente, a ideia é essa. Até o ponto de que eles mudam isso na história. O Stan Lee, ele tem muito disso, se você olhar os trabalhos originais da Marvel, nada ficava muito tempo ali, ele gostava de estar mudando as coisas sem efetivamente fazer grandes mudanças do personagem. Não, ele fazia pequenas coisas. Ela, com pouco tempo, ela deixou de ser essa, quando ela foi meio que desmascarada e passou a ser uma vilã, junto com o Gavião Arqueiro contra o Homem de Ferro, ela passou a ter um uniforme. Vou até mostrar aqui a publicação dela na Block. A Block tinha uma capacidade com as cores um tanto quanto, digamos, questionável, né? Vamos ver se eu consigo aproximar bastante aqui, qualquer coisa a gente edita a imagem. É uma mistura de rosa com azul, com vermelho. Se você olhar o Gavião Arqueiro ali atrás com o uniforme amarelo, na verdade o uniforme dela era para ser isso aí. O original americano é isso, ela é uma viúva negra, não uma viúva carnavalesca. Mas ela era essa coisa, né, de uma vilã recorrente junto com um Gavião Arqueiro enfrentando o Homem de Ferro. Que era o maior idiota do planeta, porque estava enfrentando o Homem de Ferro, que era um herói americano, e ele enfrentava porque a viúva inventou alguma coisa que eu não sei. Eu queria até saber qual foi o argumento que ela usou para fazer isso. E não foi só uma vez, foram umas 3 ou 4 vezes, né? Não, e assim, cada vez que ele enfrentava o Homem de Ferro e se colocava mais como vilão da coisa, a coisa ia piorando pro lado dele. Mas agora, você imaginar o Homem de Ferro, que naquela época já tinha uma armadura, já era aquela coisa, né? Chegava o Gavião Arqueiro com aquilo, não, minha flecha imã, minha flecha solda. E a Viúva Negra tinha o quê? Ela tinha uma cordinha e saía balançando e pulando ali em volta do Homem de Ferro. Eu sempre achei essa fase um tanto quanto questionável dessas lutas. Olha, aqui é a minha flecha de fazer barulho. Aí o Homem de Ferro, meu Deus, o barulho da flecha. Ok, você tá numa armadura, fecha aí sua percepção de áudio. Vamos em frente, pica a zorra nesse cara e vai embora. Mas, assim, com o tempo, ela foi deixando essa coisa. O Gavião Arqueiro virou um herói, e o Stan Lee tinha muito disso, porque a Marvel começou como, na verdade, um grande... Deixa eu perguntar uma coisa. O Gavião Arqueiro já era um herói, ou ele surge nessa época? Ele surge nessa época querendo fazer o bem, faz logo uma bobagem de saída e já é considerado bandido. Não, o cara... mas então ele foi criado para essa saga do Homem de Ferro. Foi criado. Mas, assim, o Stan Lee não era um cara de criar um personagem e para dizer assim, olha, ele só vai servir para isso. Menos mal, porque, na realidade, o que é que eu estava entendendo? Eu estava entendendo que o Gavião Arqueiro já era um herói, já tinha participação em outras histórias, e, de repente, ficou idiota e foi seduzido pela... Ele apareceu já enganado. Ele já apareceu idiota. Nasceu idiota. E aí a coisa foi melhorando. E a Viúva Negra foi colocada de lado e acabou virando uma heroína. Ela vira efetivamente uma heroína e se transforma numa história do Homem-Aranha, né? Quando ela percebe que, não tem sentido eu estar aqui com esse salto alto, com essa roupa com capa, com redinha, com não sei o quê, e ela passa a usar aquele uniforme preto característico, que na verdade pulseiras elétricas. Não é uma criação do Stan Lee. O Stan Lee copiou e chupou descaradamente a personagem Emma Peel do seriado Os Vingadores da BBC, que é um seriado inglês que passava nos Estados Unidos. Literalmente, ele copiou. A personagem era um espiã que andava com o personagem principal. É uma cópia. A Viúva Negra veio daí. Talvez até o nome tenha sido copiado também, né? Não só o uniforme. A coisa de estar chupando o seriado Vingadores foi uma coisa que o Stan Lee fez descaradamente. Então ele pegou a Viúva Negra e a partir daí vamos transformar ela em alguma coisa. Teve algumas histórias solos, curtas, até a hora assim que eles pensam na Marvel, e o Stan Lee já não está muito à frente dos roteiros dessa época, muito criado por outras pessoas, mas ele ainda estava muito lá dentro. Porque assim, vamos fazer um grupo poderosíssimo aqui. Vamos pegar um monte de heróis que não tem grupos, então vamos pegar o Homem de Gelo, que era dos X-Men, o Anjo, a Viúva Negra, o Hércules e o Motoqueiro Fantasma.
e vamos fazer um supergrupo chamado Os Campeões, e a Viúva Negra vai ser a líder do grupo. Então, assim, a Marvel tinha essa coisa de chutar o pau da barraca e continuou fazendo isso, né? Você fazer um grupo, na época, já entrando nos anos 70, vamos botar liderado por uma mulher, com um monte de personagens que absolutamente não faziam nenhum sentido de estar juntos, é você querer realmente chutar o pau da barraca e dizer assim, poxa, vamos extrapolar todos os limites aqui da coisa. Mas a Viúva Negra ficou dentro dessa esfera, digamos, de uma heroína relutante e que tem que se provar, e alguma coisa de espionagem, começou a se aproximar ela do Nick Fury, e até que eles perceberam que ela seria uma grande coadjuvante. Então, o que vamos fazer? Vamos botar ela como coadjuvante de algum herói. E vamos tentar colocar ela aqui como coadjuvante de um herói. Vamos botar ela como parceira do Demolidor. E mais uma vez, porque ela teve aquele frição com Tony Stark como vilã, né? Depois ela teve esse caso, um arqueiro, e aí ela teve um caso com o Hércules, quando estavam nos Campeões, e aí vamos colocá-la como namorada e parceira do Demolidor. Ou seja, o sex appeal continua fortíssimo ali, né? E a parceria dela com o Demolidor ficou durante muito tempo, o relacionamento deles, inclusive um tempo aparece até o Gavião Arqueiro para tirar assim, é minha mulher, não é sua, não é? Essa fase eu nem sabia que existia. Nunca... E essa fase, né, como eu comentei uma vez, ela quase gerou um seriado, né? O David Bowie, né, ele comprou os direitos de adaptação do Viúva Negra e Demolidor porque a esposa dele era atriz, eles adoravam os personagens, eles queriam fazer um seriado em que a esposa dele seria a Viúva Negra e haveria um ator chamado Demolidor. O seriado ele iria fazer um sucesso incrível. Você parar para pensar nas fotos de promocionais que eles começaram a fazer. Ninguém avisou ao cara que ele era cego, né? Mas tudo bem. Então, assim, esse seriado acabou não vendo a luz da câmera de filmagem, né? A gente foi poupado disso. E, com certeza, o David Bowie ia aparecer mais cedo ou mais tarde como vilão do seriado. Né? Muita gente diz que ele até seria o Homem Púrpura, que depois foi usado aí no seriado da Jessica Jones, né? Mas ele era o grande vilão do Demolidor na época. Então, provavelmente ele apareceria, provavelmente ele controlaria a viúva, que era a própria esposa dele, na vida real, provavelmente eles teriam, inclusive, um número de dança e música no seriado, porque faria sentido dentro do contexto. Pelo menos ele cantava bem, né? Que a Viúva Negra, como uma personagem secundária durante tantos anos, na verdade, ela era uma boa personagem secundária. Eu considerava muito aquela Viúva Negra aquele tipo de carta coringa no baralho, entendeu? Eu quero dar um sabor especial nessa história aqui, eu boto a Viúva Negra para aparecer. Ela é espiã, tá aí, estava espionando alguma coisa relacionada ao que você está fazendo. E isso fazia ela encaixar na história de qualquer personagem. Fosse aqueles personagens mais comuns dela aparecer junto, o Demolidor, o Homem-Aranha, ou personagens que não tinham nada a ver, como na fase que o Jim Lee estava à frente dos X-Men, que aí ele usou muito essa coisa dela ser muito mais velha do que parece, e bota ela, o Capitão América e o Wolverine para terem tido uma aventura juntos durante a Segunda Guerra Mundial. O Wolverine deixa entender, inclusive, que já conhecia ela bem antes, né, quando ela ainda era criança. Né, bebê, que aparentemente tudo isso aí não existe no filme, né? Não é tocado no filme. Mas, assim, a Viúva Negra sempre teve, para mim, essa coisa de ser uma carta coringa interessante. Você precisa botar qualquer coisa relacionada a mistério ou um personagem extra vindo do nada, a Viúva Negra servia, porque a personagem encaixava em qualquer tipo de roteiro de história de um outro personagem. E, assim, eu nunca a vi muito como você comentou aqui, né? Como uma personagem principal. Ela tem lá os seus títulos, eventualmente, sai alguma coisa, um título, termina. Eu não acho que ela é uma personagem para segurar uma série longeva como Homem de Ferro, porque exatamente isso, né? Ela é uma personagem interessante para você estar jogando como carta em qualquer título, caso você precise. E não só na parte de espionagem, né? Ela também luta muito, ela tem um QI altíssimo, então... Qualquer coisa ela está servindo, é porrada, ela está, resolver um mistério, ela está, espionar, ela está, seduzir, ela está também, o que aparecer, ela está topando. E, inclusive, vem daí essa coisa, que a Viúva Negra talvez tenha sido a personagem feminina, super-heroína, mais sexualmente ativa dos quadrinhos, de um modo geral, tenha sido ela. Se mostrou ela em vários relacionamentos durante um tempo, sem uma preocupação de que isso não é certo para uma moça, ou
ou isso é errado porque ela é errada. Não, é uma coisa natural e que ela teve vários relacionamentos em cima das circunstâncias que ela viveu em várias circunstâncias diferentes. Então, assim, tem essa coisa de uma personagem interessante. Não são muito personagens dos quadrinhos que eles conseguem fazer isso e que seja de uma forma natural até então. É interessante isso, porque ela sempre foi uma personagem extremamente feminista, dentro de um mundo ali que o Stan Lee criou e que não aparentava tanto, mas ele sempre mostrou que a personagem tinha uma independência e uma capacidade de ser mais do que era, de uma forma natural. O Lee conseguiu fazer isso com alguns personagens, a gente só consegue ver isso quando a gente olha em retrospecto mesmo. E assim, eu acho que a Viúva Negra encaixava muito nisso, dentro, mesmo quando o Lee afastou, de um modo geral, ela era uma personagem meio funcional nesse tipo de coisa. E a Viúva Negra ficou nesse esquema como heroína, uma heroína de terceira, quarta, quinta categoria. Ela sempre ficou meio no limbo, né? Eu acho que depois dela ter sido a vilã do Homem de Ferro no início, ela ficou meio sobrando eternamente ali para um lado e para o outro, né? Pois é, ela apareceu nos Campeões, depois ela teve uma série própria, ela ficou meio comendo pelas rebarbas, né? Teve algum pedaço da história quando aparece alguma coisa nos Vingadores, porque mostra que ela não era uma viúva, no final de contas, o marido dela ainda estaria vivo e seria o Guardião Vermelho, que era uma versão do Capitão América. Da Cortina de Ferro. E aí ele estaria vivo e teria sido usado para manipular ela, etc. Então, eles criaram toda essa coisa que ficou sendo o centro mesmo da Viúva Negra. E a partir daí ela era usada eventualmente em alguma coisa. Eu gosto muito de uma minissérie que inclusive foi desenhada pelo George Pérez para a Marvel, na época. Saiu aqui em Super Aventuras Marvel. São 4 numerozinhos em que eles desenrolam todo esse imbróglio da Viúva Negra ali, e de uma forma de aventura. Os desenhos do Pérez são excepcionais. Eu gosto muito dessa minissérie. Até onde eu sei, ela não foi republicada aqui no Brasil, mas ela é excepcional. Pode esperar que agora vai aparecer tudo. A Panini agora vai aparecer desde o primeiro rascunho. Inclusive, várias edições da Viúva Negra. A gente pode até botar umas capinhas aqui agora, né? Depois na edição. Teve essa edição aqui que já saiu, já tem algum tempo, que é um prelúdio para a história do filme. O filme sofreu vários atrasos, então assim... Sim, mas prelúdio como? Ele dá um resumo do que aconteceu? Ele dá uma ideia em algumas coisas da Viúva Negra, no passado dela, na relação dela. É quadrinho. Eu pensei que pela capa eu achei que era uma coletânea de fotos. Não, aqui é uma versão dela, do encontro dela com o Hulk no Vingadores 1. Então, assim, é a ideia mesmo do que aconteceu com a personagem até efetivamente o filme, que, obviamente, o filme se passa antes dos últimos filmes dos Vingadores, né? Porque... Como você disse, spoiler, meu Deus, ela morreu, então o filme acho que não vai tratar muito da volta da Viúva Negra, apesar de que a quantidade de vezes que essa personagem também já voltou da morte nos quadrinhos é uma coisa excepcionalmente longa, né? Na verdade, ela sempre foi usada como um personagem secundário, até na fase do Miller, né? À frente do Demolidor, ela retorna, né, como ex-namorada, inclusive com um corte de cabelo curto, um uniforme mais puxado para o cinza, e vira e mexe ela aparecer nos Vingadores, e algumas aparições dela, inclusive, foram cortadas aqui no Brasil, né? Alô, JP? Tem uma história dos Vingadores que o Gavião Arqueiro, ele se envolve com uma agente da SHIELD chamada Cláudia. Não encaixava muito bem a ideia da Viúva Negra na época, na cronologia da Abril, então essa agente da SHIELD chamada Cláudia, no original em inglês, era simplesmente a Viúva Negra. O JP deu aquela maquiada já característica na época para aquilo que encaixasse dentro da perspectiva da Abril. E ela ficou nessa esfera, nesse limbo. Teve grandes minisséries, elas foram, inclusive, republicadas há pouco tempo pela Panini, um encadernado chamado Guerra Biológica, em que ela, na verdade, encontra a que seria a Viúva Negra 2, Yelena, que é exatamente, acho que a base, uma das bases da onde o filme está se baseando. E, assim, eles estabeleceram muitas coisas nesse filme, pelo que eu vi. A questão da Yelena, o fato do próprio personagem que nos quadrinhos era o marido dela. Então, tem vários personagens ali, está criando uma ideia de família, pelo que eu entendi. Eu procurei não me dar spoilers desse filme de jeito nenhum, para também não passar aqui spoiler para ninguém. Então, tentando, de repente, fazer um background mais interessante para a personagem, que foi descartada no último filme dos Vingadores, né? A ideia é que teria essa despedida, esse background da personagem nesse filme, inclusive usando o treinador como parte da história, né? O treinador, na verdade, é um vilão dos Vingadores, que é um
um vilão extremamente até interessante. Ele é um grande lutador e ele tem uma memória fotográfica. Então, assim, se ele vê uma filmagem do Capitão América lutando, ele consegue simplesmente emular o Capitão América lutando com todos os golpes, com todos os estilos. Então, emula o Homem-Aranha naquelas poses, naquela velocidade. Ele não vai ter a força. Se ele vê uma pessoa, ele dá testa naquela pessoa no sentido de habilidade, porque ele tem essa memória perfeita e essa capacidade de mimetismo. Ele vai estar no filme da Viúva Negra. Ele é até um vilão interessante nos Vingadores, porque ele não sai muito assaltando banco. De uns tempos para cá, botaram ele muito como mercenário, mas a ideia dele era ser treinador. Ele treina capanga para que depois ele possa estar alugando os caras. Então, ele é mais um professor do que necessariamente um vilão de dar testa, mas vira e mexe da testa, se arrebenta praticamente todas as vezes com o Wolverine, com o Homem-Aranha, com os Vingadores. Vilão um tanto quanto diferente. E a base do filme é basicamente essa. É realmente dar um supedâneo daquilo que seria o passado da Viúva Negra, na versão cinematográfica, e uma despedida da personagem, né? Ou não, porque se aparece uma personagem ali mais nova, que provavelmente é a Viúva Negra 2, de repente você tem ali o link para a Viúva Negra continuar nos filmes, não sendo necessariamente a Scarlett Johansson, né? E assim, mas até a morte dela naquele filme é completamente irremediável, né? Porque, assim, no quadrinho qualquer personagem morre e vive 50, 60 vezes, né? Até o Super-Homem já morreu, Capitão América. A morte é uma porta giratória, né? Todo mundo morre e vive. Eu não lembro de ter tido algum personagem nos filmes que já morreu e voltou. Teve algum? Não. Nos filmes, de um modo geral, não, né? Não deu tempo ainda de... Apesar de já usarem várias coisas dos quadrinhos, a questão da reunião de vários personagens e tudo, essa é uma... Tem um. Lembrei um agora, que é o Loki. O Loki, eles deram um jeito lá, ele é uma variante, né? Ele saiu da história, pela série, ele saiu da história e não morreu com Thanos. Ele está em uma outra dimensão paralela, digamos. Mas assim, não é impossível. Não é impossível, mas assim, o Loki, eles fizeram isso, mas o fato dele não ter morrido é o centro do que está sendo mostrado na minissérie dele, né? Que ninguém sabe para onde vai, que ainda está na metade. Então, assim, o fato dele não ter morrido é parte da história. Não é exatamente um tipo de recurso que eles vão conseguir fazer muitas vezes, se quiserem trazer muita gente de volta aí da morte. O que eu fico curioso é qual o objetivo de dar esse background. A minha curiosidade com esse filme é essa. Porque, assim, a personagem apareceu, teve o destaque dela, teve o ponto forte dela, teve o clímax, morreu, se for para morrer, morreu, acabou, não quero saber background. Qual o objetivo de se criar um filme grande que não vai fazer parte de nenhuma... Só se eles introduzirem muita coisa nesse filme, que não seja ela, que vai começar a aparecer agora em outros filmes. É fazer dinheiro? Não, tudo bem, mas assim, só se for atriz, né? Não, vamos fazer um filme com ela, porque ela fazer um último filme com ela, e ela é uma grande atriz, ela é uma bela atriz, ela é... Você acha que esse filme vai ser bom? Olha, eu parei de tentar adivinhar se filmes vão ser bons ou não, porque, de um modo geral, às vezes eu quebro a cara. Já a Viúva Negra, eu não sei, eu acho que eu posso ser muito bem surpreendido, acho que o filme pode ser interessante, mas eu acho que se ele não for tão bom, ele não vai cair naquele nível, acredito eu, de um Homem de Ferro 3, que eu realmente não curto. Os filmes, eles são sempre grandiosos, né? Homem de Ferro, aquelas armaduras fantásticas, umas coisas assim, os Avengers, inimigo espacial e nave, destruição e Thanos e o diabo que carregue. Na Viúva Negra, você não tem essa grandiosidade, digamos, nos inimigos e nas situações que ela vai poder enfrentar. Guardiões da Galáxia, o cara tá viajando de planeta em planeta, guerra espacial, né? Eu acho que a dimensão da coisa da Viúva Negra é muito menor do que todos os outros filmes, pelo menos eu enxergo isso. Eu acho que esse é o grande problema da ideia geral da Marvel. Ela cresceu, ela deu aquele rompante de todos os heróis juntos, e aquela coisa incrível, não sei o quê. Ela vai conseguir voltar a fazer um filme mais, digamos, mais comedido, porque o próprio Pantera Negra foi um pouco comedido, mas nem tanto, né? Ele teve grandes lutas, não sei o quê. Tem aquela cidade lá, o país. E assim, o filme vai partir de um pressuposto que se esses personagens extras da Viúva Negra não funcionarem, o filme, para mim, vai desandar um pouco. Mas eu não acho que ele vai ter um nível de um filme, por exemplo, eu não gosto do Homem de Ferro 3, né?
né? Eu não gosto tanto do Homem de Ferro 2. Na verdade, eu acho que a participação dela no filme é um dos pontos altos do filme. Inclusive, ela ser apresentada no filme do Homem de Ferro, meio que perfeito, porque a personagem apareceu nos quadrinhos do Homem de Ferro. Então, existia uma certa... E outro detalhe, né? Porque nos filmes ela tem aquela amizade com o Gavião Arqueiro, que não apareceu em lugar nenhum, e é uma amizade a mais forte que ela tenha com ele, e é explicado no quadrinho. Eles não botaram um passado romântico entre eles. Não é. No filme, aparentemente, não é romântico. Pode até ter tido, mas aparentemente não. Mas eles têm uma relação muito forte, né? Por enquanto, até então, a Marvel no cinema tem feito um trabalho paralelo aos quadrinhos. Não é a mesma coisa, mas tem feito um trabalho paralelo muito bom. Você sabe que eu tenho minhas reservas quanto ao trabalho que a DC tem feito. Não tem muitos filmes da DC que eu digo assim, meu Deus, esse filme eu gostei. Você sabe que eu tenho um problema com os Snyders ligados a DC, tanto diretores quanto escritores de Batman, eu tenho um problema com o trabalho deles, é coisa minha mesmo. Mas assim, eu acho que o trabalho da Marvel tem sido mais galgado nos quadrinhos, sem ser igual, mas eu tenho gostado de um modo geral das mudanças que eles têm. Sei, vamos ver esse filme aí, vamos ver no que vai dar. Então, essa foi uma tentativa aqui de um programa temático do Quadriláteros, que a gente já estava tentando fazer há algum tempo, mas várias coisas a gente nunca conseguia esquematizar. Mas, se vocês gostaram, por favor, deem um like, assinem o canal. Até a próxima e espero que a gente consiga estar mantendo aí a qualidade. Até a próxima.